Ele tá rindo. Oi. Oi, você vem sempre por aqui? A quarta vez. Começa a quarta edição do Caju. E a gente veio nesse papo de quinta, uma conversa sem pressa sobre momentos femininos, trabalho, mercado de trabalho, imagem e tudo que você quiser conversar, que a gente está disposta aqui, né? É aquela conversa que não cabe nos 30 segundos do Instagram. Não cabe. Se você vê a gente no Instagram, segue lá, @caju.ip. A gente lá tem que falar em pouco tempo, né? Porque só o básico. Só o básico. O que é o básico? Onde ele mora? O que ele faz? O que ele come? Exatamente hoje este é o tema do nossa conversa, que é o básico comunica mais do que você imagina. Sim. O que é o básico? O básico bem feito é melhor do que muita coisa pela metade. Eu adoro essa frase, o básico bem feito, porque ela reduz muito na questão do que a gente trabalha no Caju, né? Não estamos inventando nada. Não, e principalmente assim, não estamos inventando nada e pra gente acalmar um pouco a nossa ansiedade. Vamos lá. Ter a internet, ter essa quantidade de informação que a gente tem hoje é muito legal. Só que a gente não consegue processar tudo isso. Simples. A mente humana não consegue lidar com a quantidade de informação que existe hoje disponível aí no mundo. Hoje, se eu quiser ver, sei lá, como é que tá a Groenlândia, eu consigo ver ao vivo. Só que a gente não consegue lidar com isso tudo. Então, o que nesse mar de opções de informações cabe para mim? Eu já cheguei na fase que eu quero desligar meu telefone, comprar um sítio, dar comida para as galinhas e eu não quero saber. Eu já passei muito por esse conflito, que é, não quero saber de nada, vou me isolar, aí chega no ponto e falo, meu Deus, eu não sei nada do que está acontecendo no mundo, eu preciso de informação. E vai de novo. Então, eu concordo, a gente tem tanta informação e meio que a gente não sabe o que fazer isso. Contudo, o nosso cérebro não dá conta de absorver e chega no ponto da loucura. E aí vou puxar aqui pro digital, que você tá rolando o feed e não sabe nem o que você tá vendo. Isso é muito bom, porque é uma grande cilada de quem acha que vai conseguir produzir conteúdo ou ter ideia olhando o feed dos outros. A gente olha e fala, não, deixa eu abrir aqui só para ter uma inspiração. Deixa eu olhar o que a pessoa fez. Aquilo, você entra num buraco negro. Você vai abrindo story e vai abrindo vídeo. De repente, você não sabe o que fazer. Gera uma ansiedade, uma comparação. Salva a referência, acha que é legal aquele texto, vai remodelar depois. Aí eu vou até fazer uma comparação aí. Eu quero que você pare agora. Não para agora não. A hora que você terminar de ver um episódio. E dá uma olhada lá no seu celular, na pasta de prints. Quantos prints você tem que não usa, e se você olhar agora, você vai falar assim, por que eu printei isso? Porque nem a motivação da hora que você printou, você às vezes consegue lembrar, e a gente vai guardando isso. E a mesma informação, que é isso, gavetas cheias em casa, armário estufado de roupa que eu não sei muito bem o que fazer com ela, quantidade de foto hoje, como a gente tem um acesso, né, maior. Adoro falar que eu sou jovem, né? Porque na época que tinha só 12 fotos para tirar da máquina, sim, a gente pensava muito bem o que você ia fotografar. Tinha que valer muito a pena. Porque só tinha 12. Como a gente pode tirar infinitas fotos, quantas fotos iguais a gente tem no arquivo? Aí chega na hora que você precisar, seu telefone não tem memória. E por coisas que nem precisa. Então, se a gente for reduzir isso e viver com menos... Aí a gente apanha da indústria, né? Que eu tô falando, vamos viver com menos. A gente tenta. A gente tenta viver com menos. Por exemplo, dentro da consultoria de imagem, a gente fala muito sobre o closet cápsula. Isso é quase assim, um deus, um mito. Será que isso é possível? Será que isso existe? Será que eu consigo fazer isso? Eu falei isso pra você. Ju, eu quero saber quantas camisetas, quantas calças, quantas saias. Não uso sapato fechado e quantas bolsas. Eu quero saber o que é o mínimo, o que é o meu básico. Meu mínimo viável. O que é meu mínimo viável para o conteúdo? Funciona, mas e para a vida? O que é o meu mínimo, Ju? Para a vida, tem algumas coisas que funcionam. Dá pra gente pensar num roteiro ali, a partir de algumas análises, que a gente fala, não, esse aqui é o seu básico. Tem como, é possível a gente fazer esse caminho. Só que uma coisa que a gente precisa entender é,
existe esse básico, esse mínimo que a gente consegue estabelecer, mas ele não é estático. Você não é árvore, você é rio. Então, o que você fez agora, daqui a um ano, pode ser que mude. E você também tem que estar aberta a essas mudanças. Você não é a mesma pessoa que você era no passado. Hoje Não. você sente outras necessidades, outros lugares que você frequenta. Deixa eu te perguntar isso, porque aconteceu comigo e eu já dividi isso com outras mulheres. De olhar o guarda-roupa e parecer que aquele guarda-roupa nem é meu. Eu olho para essas peças e falo, não consigo usar. Tem até um meme aí, né, que as amigas estão fazendo festa de não tenho lugar para usar isso. Mas por que isso veio parar no meu guarda-roupa? Em que momento? Achei. Uma coisa que é muito comum para esse tipo de roupa, desse meme específico, eu vou comprar roupa para este evento. Vou neste casamento, vou nessa festa. Acabou, você não consegue nunca mais usar aquela roupa em nenhum outro lugar, porque aquilo ficou tão marcado na sua cabeça, que era para aquele casamento, para aquela festa, para aquela formatura, você não consegue enxergar a possibilidade daquilo ser usado em outros ambientes. Então deixa eu te perguntar outra coisa. O que você acha da gente ter a roupa de sair, a roupa de passear, a roupa de ficar em casa? Acho perigoso. Por quê? Vamos pegar uma situação prática. Você teve um dia de trabalho super cheio, tipo, das 8 às 18, assim, ralando que nem um camelo. Aí, às 19 horas, você tem um encontro com uma turma de amigas suas. Vocês vão para um happy hour, para um barzinho, tomar uma cervejinha, comer algum negócio legal. Às vezes, você não tem tempo de, entre 18 horas e 19, chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa, fazer maquiagem, arrumar cabelo e chegar lá. Aí você fica entre duas escolhas. Ou você não vai, ou você chega muito atrasada e perde aquele compromisso praticamente. Você deixa de curtir os momentos. Então, assim, esse rótulo da roupa de trabalhar, da roupa de sair, é a gente que coloca, sabia? Então, eu acho que eu ganhei isso da minha mãe. Porque, por exemplo, o que a minha mãe comprava, a gente tinha uma escala lá em casa. Eu não sei se você é de família pobre, me conta isso da sua família. Também era assim, roupa nova vai pro passeio. Sim. Aí ela ficou, mais ou menos, ela vai pro trabalho. Assumiu a categoria mendiga, é de ficar em casa. Ficou muito ruim, pano de chão. Então a roupa vai descendo. Então, eu ainda tenho muita dificuldade de comprar uma roupa e se eu não tiver usado ela ainda, usar ela para ir no mercado. E aí ainda fica assim, mas separo ainda para ocasião. Não, essa roupa aqui, esse vestido é novo. Vou deixar ele para ir no aniversário da fulana. Aí depois eu posso sair para trabalhar. E aí, com o tempo, ele vai virar vestido de lavar a casa. Só que aí você cai na armadilha de usar o vestido para uma ocasião específica e não usa depois. Ou então acho que ficou demais. Eu tenho uma questão de achar que a roupa tá demais para ocasião. E aí eu acabo caindo na armadilha de estar sempre menos arrumada. E é muito ruim. E várias vezes já aconteceu de chegar num lugar e achar que eu sou a menos arrumada. Principalmente se eu estiver indo direto ao trabalho. Porque eu não usei a minha roupa média pro trabalho. Aí daqui como é que eu vou pro aniversário? Não, e assim, uma coisa que é muito diferente da época das nossas mães, e eu compartilho de uma história parecida com a sua, é que hoje a gente tem um pouco mais de acesso e a gente tem mais informação e mais opções. Então, uma camisa básica que você usou para o trabalho, com um colar bacana, com um brinco diferente, com um anel, com um batom vermelho, já vira um outro visual completamente diferente. Então, tem como sim você pegar a roupa de trabalho e transformar ela na roupa de sair. Cara, o que você faz em 5 minutos? Você passa um batom, troca o brinco, pelo menos. Dá para fazer no banheiro do trabalho. Dá. Então, assim, o que me preocupa nessas caixinhas muito bem estabelecidas e definidas é que para elas não cabe o improviso, não cabe se sentir bem, tem que ser aquela caixinha, aquele quadrado. E também não cabe você aproveitar o tempo. E essa é uma coisa que particularmente me incomoda quando a gente fala de mulher. Porque o homem, ele tira o blazer e ele pode ir no bar com os amigos dele. Exatamente, pode. Por que eu não posso fazer parecido? É sempre essa questão, né? Homens podem quase tudo, mas isso é um controle, né? Eu fiquei admiradíssima quando eu fiquei sabendo
o porquê que roupa feminina não tinha bolso. Porque o dinheiro dela ia embora, os pertences, os documentos estavam com o marido ou o pai, dependendo da geração. Sim. Então, o fato de... Às vezes a gente fica pensando assim, é tão simples, um bolso já é uma revolução. Porque a mulher poder andar de bolso, aí depois poder pôr calça, e enfim, aí vai, mas não tinha bolso. Você sai de casa sem nem ler esse documento, literalmente. Se eu quiser voltar para casa. É porque o bolso, nesse caso, por exemplo, ele simboliza não só uma parte da roupa, simboliza a autonomia, a independência, porque é você dependendo só de você, e não do bolso do marido para enfiar seu telefone lá. Isso aconteceu comigo esses dias, porque eu tinha a opção de ir com uma bolsa, mas eu queria dançar e não queria nada me pegando, ou eu pôr o celular no bolso dele, ou ficar segurando o celular. E isso acaba, o conforto, né? Você já falou disso aqui, a gente vai falar de novo. Conforto é um lugar muito individual, né? Porque vai ter gente que vai sustentar a bolsa e dançar com ela, ok. Mas coisa me pegando, não gosto de nada me pegando. Então, o meu conforto, a minha tolerância é muito pequena. Então, eu odeio essa frase. O preço da beleza é, sei lá, o sutiã que amarrou aqui, o sapato ficou desconfortável. Mas é o preço da beleza. Eu não pago, não. Olha, não pago. O que eu já vi, para falar que, né, tem gente que paga, são situações muito específicas. Que eu também não pago, não, mas enfim. Carnaval foi um grande exemplo disso. Sustentar a fantasia não é para todo mundo. Né? Não é fácil. É pesado, é desconfortável, tem que estar sorrindo ainda e fazendo, não é todo mundo que aguenta. Eu vi uma situação específica de uma palestrante, uma mulher palestrante do ramo da moda, em que ela falou, gente, eu sustentei a minha palestra com esse sapato aqui, ele não é confortável. Mas porque ela queria criar todo um estereótipo da roupa com o sapato, a imagem que ela queria, e ela sabia conscientemente que preço que ela estava pagando por aquilo. A intencional. Foi intencional, exatamente, a diferença é essa. A intenção, ela muda tudo. Inclusive, no digital, eu sempre falo isso, a tolerância do conforto, ele vale também para o que você vai postar. Não dá para falar, todo mundo está fazendo um vídeo nesse formato. Se ele é desconfortável para você, não grava. Não grava, principalmente aqui, que nós falamos com mulheres que trabalham no mundo real, que não estão blogueirando, o dinheiro não vem do Instagram, das redes sociais, então o Instagram é vitrine. Eu tenho que postar o que eu consigo, eu tenho que falar do meu trabalho, eu tenho que destacar ali no mercado e fazer o que eu tenho que fazer do lado de fora. Até é uma coisa interessante que eu ouvi de uma cliente, que eu vou dividir aqui, que ela falou assim, eu tenho que parar de ouvir o que os outros falam e falar mais o que eu acredito. E é exatamente isso, ninguém sabe mais do seu trabalho que você. Aí, como que eu vou terceirizar minha comunicação? Como que eu vou falar para você o que você tem que falar da sua profissão? Eu posso te falar sobre o formato, eu posso te falar sobre o modelo, eu posso te orientar com edições, mas o que tem que falar, sempre é você que sabe. Não, e terceirizar, eu já comentei isso num outro vídeo, vou comentar novamente. Teve um momento da minha carreira que eu tentei terceirizar sim a comunicação, porque, gente, chegar e ter tudo pronto e falar assim, só fala isso, é num lugar de confortável tão grande, porque você não tem que pensar, a pessoa já pensou por você, o roteiro está pronto, você só tem que falar. Foi o lugar onde eu mais sofri. Mas eu sofri, assim, horrores de afetar a minha saúde. A ponto de afetar a minha saúde mesmo, porque não cabia, não era eu, não cabia aquilo na minha boca, aquilo... Eu me coloquei numa situação que eu me obriguei a engolir aquele roteiro. Olha que... E fez, mas a que custo? A que custo? A que custo? Então, assim, você estar nesse lugar de terceirizar a sua comunicação é um grande erro. Eu vou te falar que, assim, de vários cursos que eu já fiz dentro da comunicação, inclusive conversando com você agora, a gente tendo o nosso trabalho, cara, não tem hoje profissional que terceiriza a comunicação. Tem profissional que às vezes terceiriza a edição de um vídeo. Isso. Acontece, mas aí a pessoa já está num outro patamar em que o tempo dela até porque realmente, se não dá para saber tudo,
e fechar uma cadeia, porque o eu keep nunca vai crescer. Chega num ponto que você tem que escalar. Mas entender como que funciona. E principalmente quando a gente fala de comunicação, com mulheres que trabalham muitas vezes sozinha, ou tem uma funcionária, tem uma secretária, como que eu vou deixar isso para alguém fazer tudo de ponta a ponta? Então, no começo, é muito sedutor mesmo. 10 conteúdos pronto. Copie e cole conteúdo de store. Mas você tem que ter repertório. A primeira coisa da comunicação eficiente é o que eu quero falar. O que cabe na minha boca. Agora, daqui, eu posso ter ajuda? Posso. Não, isso me fez lembrar de uma situação seguinte. Você terceiriza a compra da sua roupa? Você pede para alguém comprar para você? Provavelmente não. Não. E o tanto que é ruim ganhar presente. É muito difícil. Eu vejo. A maioria das mulheres fala pro marido assim, tipo, me dá o dinheiro que eu compro. Ué, vale presente de loja é um sucesso. É um sucesso, exatamente. Vai lá e compra. Tem tantos reais disponível lá pra você comprar. Eu acho que eu não sei lá quantas vezes eu vou contar na vida que eu ganhei um presente que fazia sentido pra mim. Eu até teve uma época que eu usei essa experiência assim. Ganhei uma sandália que tinha 0 a ver comigo. Até porque eu usava só marrom, bege, preto e ganhei uma sandália verde. Só que, enfim, não dava pra trocar. Não importa. E eu falei assim, vou usar como oportunidade de experimentar algo que eu nunca usaria. Menina, foi minha sandália favorita por muitos anos. E eu encaixei verde, é uma coisa que eu uso muito. Sim. Então foi dando certo. E hoje eu uso mais sapatos coloridos. Além do beijo preto, e foi por conta deste presente que eu não gostei de cara. Então acaba sendo uma experiência. Mas via de regra, todo presente que você ganhar não gostar, já mostra que o quanto é difícil terceirizar. Porque o marido não sabe o que mulher gosta. Pai e mãe não sabem. Eu vou falando de pessoas próximas. Filho, nossa, eu já ganhei presente de filho que eu falo, meu Deus, você tá morando com a tua mãe. É porque é sua mãe. Ele dá o presente a partir do olhar dele e não do seu, né? Tem um desenho do Pedro, eu guardo ele, vou colocar a foto dele aqui. esse desenho. Ele fez na escola num Dia das Mulheres. E era, acho que, bom, vocês estão vendo o desenho, mas eu vou ver, acho que fala assim, desenha uma mulher que você admira, e ele me desenhou com uma roupa preta, e eu trabalhava de uniforme preto. E preto é uma cor que normalmente eu não uso. E aí eu fiquei pensando se não tem a ver com percepção, porque ele só me via saindo pra trabalhar, né? Aí ele desenhou lá, essa mulher é minha mãe. Aí ela tá bem com a boca aberta assim, gargalhando. Esse desenho é muito bom, porque eu grudei ele no meu guarda-roupa já tem uns anos que eu tenho. Porque eu falo, toda vez que eu dou uma baixa assim no humor, eu abro o guarda-roupa e falo, olha, eu sou essa mulher. Então volto. Mas a percepção dele era só o trabalho. É a batom vermelho e o vestido preto, que era o uniforme que eu usava na época. Não, e essa história da sandália me faz pensar o quanto o básico não é simples. Não é só porque é básico, é simples. Porque você estava muito confortável num lugar de preto, bege e marrom. Preto, bege, marrom. E aí veio uma pessoa e te colocou uma coisa completamente diferente. E de repente você gostou. Aquilo virou o seu básico. Isso. Então, que lugar que é esse do básico em que a gente tem a oportunidade de colocar algo que é uma base, mas também ter a oportunidade de experimentar. O que você vai experimentar? O que você vai se colocar à disposição de experimentar? E com que certeza que você vai dar esse passo? Porque se fosse para você comprar um sapato verde, você não ia comprar. Não ia comprar. Até hoje eu não teria. Então, como que você consegue arriscar com um pouco mais de segurança? Vou falar da parte da imagem da roupa, quando você entende o porquê dessa base, o porquê de cada escolha. Vou te dar aqui um exemplo do brinco. Eu sei que você é uma pessoa que está muito dentro da sua assinatura bolas, círculos. Isso. Então, se eu te der um brinco de bola, vai fazer sentido com você, mesmo que você não tenha, mesmo que você nunca tenha pensado sobre ele. Porque faz parte dessa base sua. Então, tudo que tiver sentido com essa base, vale a pena arriscar. Até porque, como eu falei da outra vez, ninguém quer perder nem tempo, nem dinheiro. Nem tempo, nem dinheiro. Recursos escassos. A gente não quer. Eu falo sempre isso na sorveteria self-service. A gente quer sorvete é ótimo, porque na minha família, meu marido e meu filho, toda vez tomam um sorvete diferente e sempre fica ruim.
Porque depois eles falam que da última vez, meu marido colocou melancia. Tipo assim, eu achei que era meio óbvio que não ia dar certo, sorvete de melancia. E aí eu falo, ficou ruim, ficou tudo gosto de melancia. Eu só vou nos mesmos. Porque eu não quero perder meu tempo e meu dinheiro. Meu sorvete de fim de semana, eu jamais arriscaria tomar um sorvete ruim. Mas agora eu fico pensando, quantos eu tô perdendo a chance que pode ser que eu goste? Vamos lá. Eu na sorveteria, eu sou fã da dupla chocolate com maracujá. Por que eu gosto disso? Porque o maracujá é azedo e o chocolate é doce. E geralmente o chocolate ou ao leite ou aquele que eles chamam de belga, que é levemente amarguinho. Se eu sei que eu gosto dessa dupla doce com azedo, eu posso, ao invés de experimentar o de maracujá, experimentar o de cajamanga, que ele é azedo também. Tem uma base, faz um sentido. Viu? Isso é que eu aprendi até com você, né? Um desconforto por vez. Um desconforto por vez. Um desconforto por vez. Então, se a gente for seguir na sorveteria, né? O sorvete que você gosta, um só diferente, mais num cantinho, dá uma experimentada. Porque a gente falou, o dia que a gente falou de desconforto por vez, é que eu estava falando sobre roupa, que em uma determinada situação eu não estava sustentando o vestido, que era justo, que estava me pegando, mais o cabelo, que estava num formato que eu não estava muito à vontade, mais a cor, que era chamativa demais. Eu falei, mas 3 desconfortos? Então, para sua comunicação digital também, uma coisa por vez. Se você fica à vontade em fazer vídeo falando, faça o vídeo selfie e experimenta um narrado. Eu fiquei mais à vontade com o narrado. Agora eu tô mais à vontade, vamos mudar de formato? Vamos fazer ele em movimento? Em vez de câmera estática, vamos fazer ele andando? Então, sempre um passinho a mais, mas já sabendo qual que é o seu básico, porque todo mundo tem uma coisa que faz melhor. Eu acho que o grande mito da vida adulta é que a gente tem que dar conta de tudo, saber tudo. Porque uma coisa você vai fazer muito bem e outras vai ser mediana e umas vai ser muito ruim. Nem todo mundo vai dirigir, nem todo mundo vai dançar. São habilidades. Com dedicação e esforço, você vai até conseguir. Mas nem tudo você vai fazer com excelência. Comunicação é a mesma coisa. Alguma aí você vai fazer com excelência. Não existe, eu sou ruim em todo mundo. Não. Então você não tentou. Em tudo, não dá pra você ser ruim. De todo mundo no planeta, que importância é essa que você tem? Que você foi a única que veio desprovida de todos os talentos. Alguma coisa ser boa. Não, e falando sobre comunicação, você foi falando, me fez lembrar. Quantos Instagrams, perfis que eu conheço, que o feed é 90% imagem com frase? Aí você fala, nossa, mas como que a pessoa cresceu com imagem com frase na época que vídeo é o que há? Identidade. Você bate o olho e sabe de quem é. Sabe de quem é. A frase teve uma intenção, teve um impacto, teve uma identidade visual e que a pessoa repetiu ali sempre. E a pessoa muitas das vezes está falando de uma dor que ressoa em outras pessoas. Foi o formato que a pessoa conseguiu. Não é o meu, porque tem que mexer muito com Canva, muito com... Vai ficar bonitinho? Não é, mas para alguém deu certo. Para alguém deu certo. Então, é a mesma coisa de produção, né? Tem gente que gosta de vídeo editado. Eu adoro contar essa história aqui. Eu trabalho com meu marido, faço a rede social dele. Ele adora um vídeo que aparece, que pula uma palavra que some do nada. É o perfil dele. Então, quando faz uma coisa minimalista, ele acha sem graça. Então, já o meu perfil é poucas edições de vídeo direto, porque eu não gosto de interromper meu raciocínio. Agora, tem gente que vai fazer formato que sai de tudo quanto é canto. A câmera estática, eu saio debaixo da mesa, eu apareço de cá, eu apareço com outra coisa, xícara na mão. Então, recurso, repertório tem demais. Sempre que você tiver um repertório, souber do que você gosta, aquilo ali você pode falar a mesma coisa várias vezes, inclusive repetição, foi o que você acabou de falar, identidade. Se você tem uma assinatura e uma repetição, é exatamente isso que você vai fazer todos os dias, porque ela é a verdade, e a verdade ela pode ser dita de várias formas. Então, o que toca em você, o que é a verdade profissional, é o que você acredita, o que você defende, você pode falar de qualquer forma. Você pode falar no carrossel, você pode falar no vídeo, você pode falar no story, porque é o que você sustenta. E é assim que você consegue seu público, seu cliente, por isso que tem tanta gente muito competente, mas que acaba recebendo num nível muito abaixo do seu conhecimento, porque não se posiciona, porque quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Se você não tá aí, se você não tá fazendo sua propaganda,
que a propaganda hoje é a rede social. Você não está atualizando seus serviços, você não fala do que você faz. Aonde a pessoa vai te achar? A internet dá pra gente uma sensação de que tudo é novidade. E que tudo tá fazendo tchá-tchá-tchá ao mesmo tempo. E que tá tudo sempre num formato diferente. A gente tem a sensação de que existe novidade na internet o tempo inteiro, toda hora que eu entrar. Só que se você for olhar com um olhar crítico, não é. Não, e tem tantos problemas que só existem na internet, porque é overdose de informação. A gente falou disso. Nem tudo que você aprende é para se aplicar. Eu sou a favor do olhe tudo, aprenda tudo, veja tudo, pega o máximo de informação que você conseguir e desliga o telefone. Porque a vida acontece do lado de fora. Por mais que seja essa a minha profissão, eu trabalho com posicionamento digital, eu tenho muita clareza e eu sempre falo disso, que a vida acontece do lado de fora. Até para quem vive da internet, até para quem é blogueiro, tem que ter um momento de respiro, porque a gente entra nesse looping de mais informação, mais novidade, e isso faz com que você esteja ajustando mais o vídeo, ajustando mais o que você vai falar. Ah, isso não ficou tão bom, ou isso que eu falei é tão básico. Mas é básico mesmo, é o que precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, porque isso é tão básico que eu nem vou falar. Aí quer reinventar a roda, não faz bem feito. Se você não comunica com clareza, ninguém vai te achar. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Precisa ter nicho sim. E hoje, isso aqui é uma rede social. Rede social é para socializar. Mas eu também trabalho, ela também é uma vitrine. Como que é esse nicho? Aí é encontrar o conteúdo na sua vida. Porque quem trabalha não tem tempo de ficar o dia inteiro gravando, não tem uma equipe, não tem alguém para editar. Aí eu vejo lá que formatos virais, e aí tá todo cheio de edição, de aplicativo pago. Gente, essa galera é patrocinada desse aplicativo. Sim. Quem tá vendendo isso aí, não tá usando isso. É a mesma coisa quando alguém acreditou que a Xuxa usava Monange? Pelo amor de Deus. E a Binti usando Pantene? Então, assim, a gente tem que ter um senso crítico também, porque nem tudo me cabe. Não vou comparar a minha rede social que eu faço sozinha com uma grande empresa que tem um departamento de marketing. Mas aí, se eu estou trabalhando aqui, trabalho com consultoria e posicionamento, eu não conto isso para ninguém. E outra coisa, assuma suas próprias contradições. Não é porque você atende um público high ticket, que é todo, lembra da nossa cliente da semana? Que é um público todo assim, polido, alfaiataria, todo mundo fala baixo com a mãozinha assim, que você precisa ser assim. Você tem que assumir sua identidade dentro daquele lugar, dentro da sua profissão. Porque, inclusive, é isso que vai te destacar do meio. E isso, sempre deixar muito claro para quem que você não trabalha. Porque não adianta eu inventar um serviço para um público que eu não atendo e gastar energia com isso. A vida, dinheiro, tempo, isso está valendo muito. Aí eu vou marcar reunião, gastar um desgaste com pessoas que não estão interessadas no meu trabalho. Por isso que rede social de quem trabalha não é cheia de engajamento. Não vou te ensinar algoritmo, não vou te ensinar a viralizar, porque isso não serve de nada. Rede social de quem trabalha eu faço isso, minha agenda está aberta e comunico isso de uma forma mais natural possível, porque você está aqui para ser entretido, não para comprar necessariamente, mas você vai ver meu conteúdo, vai lembrar que precisa do meu serviço, nós vamos marcar e fazer negócio no mundo real. Então, essa grande marca, rede social de quem trabalha, não viraliza, não tem que buscar algoritmo, tem que olhar melhor horário, isso tudo é distanciamento para você ficar buscando uma perfeição e nunca postar. Ah, mas por que tem gente que sabe menos do que eu? O fulano, estudei com fulano, sabe menos do que eu e tem mais cliente. Ele está divulgando. Demanda, gente, tem para tudo. Nunca vi alguém falar de demanda tá esgotada. Às vezes, esses dias eu passei na frente de uma loja que eu falei assim, meu Deus, a loja era tão lixada, no meio de Minas Gerais vende bar. Eu acho assim, tem, né, porque tá aberto? Sim. Ele tá divulgando pro público dele. Hoje em dia a gente vende online, sei lá, manda entregar, e são assim, eu tô falando de coisas de mar, tá? Não é de rio, não. Então eu fico olhando assim, como que tem demanda para tudo que é mostrado. Da mesma forma que você falou, parece que toda hora tem novidade, como que eu não sabia que esse produto existia e vou querer comprar?
Então é a questão da gente estar sempre dosando o que a gente está consumindo também. Porque o consumo das redes sociais tem deixado a gente pirado, sim. Aí eu caio lá no outro ponto, vou vender tudo, desligar meu celular e dar comida para as galinhas. Mas eu moro aqui, eu vivo disso, eu preciso mostrar meu trabalho. Esse equilíbrio, talvez o equilíbrio esteja aí no básico, é o equilíbrio que a gente está fazendo. E assim, o consumo, é muito legal você falar consumir conteúdo, porque a palavra é exatamente essa. É consumir conteúdo, é consumir roupa, é consumir comida, é comprar. Essa ânsia da gente cada vez mais querendo comprar para tapar um buraco que está aqui dentro. E aí tem a questão da roupa, tem a questão do conteúdo, tem a questão de você pensar no mundo perfeito. Meu Deus, essa pessoa que trabalha com esse tipo de negócio, ela tem que ser assim. Eu lembro das primeiras vezes que a gente se conheceu, que a gente estava numa confraternização, aí você me apresentou para um amigo seu, aí ele falou, nossa, eu não pensava que você era assim. Aí eu fiquei pensando, será que eu levo isso como elogio ou com uma crítica? O assim quer dizer o quê? Esse assim? Eu não sei, não tô sabendo. Por quê? Consultora de imagem tem um estereótipo da profissão. Tem o estereótipo da pessoa que vai chegar lá e vai falar que você tá errada, do esquadrão da moda. O esquadrão da moda, eu acho que é um trauma, né? E virava até um xingamento, né? Tipo, você viu uma amiga sua que você achava que eu vou chamar de esquadrão da moda de você. Uhum. Foi um trauma geracional. Foi. Ou a pessoa pensa em regra de etiqueta. Que ela tem que ficar durinha e tal. Eu tive um... Eu me inscrevi tantas vezes. Você lembra daquele quadro que tinha, que era o Dia de Princesa? Uhum. Eu me inscrevi tantas vezes, você passava de limusine e tal, ganhava roupa. E eu sempre tava pensando nisso, porque as meninas chegavam, né, muito... bem participando na moda mesmo, destruindo elas, assim. Claramente bagunçaram o cabelo dela, colocaram ela com a roupinha bem nada a ver, para mostrar esse crescimento depois, porque a roupa te trouxe esse glamour. E aí vamos lá, para esses episódios de televisão. Eles estão performando, tá? Que nem a Xuxa usa Monange, eles estão performando alguma coisa, porque precisa de impacto, de emoção, precisa cativar a pessoa que está vendo. Muitas das vezes não é isso que acontece na vida real, cara. Não dá essa transformação toda. Vou aproveitar que a gente falou de profissão para a gente estrear o nosso quadro aqui. A gente vai estrear um quadro hoje no episódio que dicas práticas mesmo do que a gente faz no nosso trabalho no Caju para profissões. Então a gente vai começar hoje com ela, que vem em todos os episódios, porque todos os outros a gente citou a nutricionista. Então é assim, a gente vai dar aqui dicas práticas do que a gente olha na consultoria e um ponto de atenção. Então vamos lá, Ju. Sobre dicas práticas para nutricionista da consultoria de imagem seria o quê? Pense nos acessórios que você está usando. Por quê? Eu já vi muita nutricionista atendendo com jaleco. Então a gente parte do pressuposto de uma base ali meio neutra, geralmente, nas roupas. Só que isso não significa que tá bom para você e que te posiciona num lugar de autoridade. O acessório, ele vai fazer por você, para sua imagem, muito mais do que o jaleco. Então pense no brinco que você está usando, no colar, nos anéis. Pense se aquilo está fazendo sentido para o seu posicionamento. E um ponto de atenção. Cuidado com roupa preta. A roupa preta, ela sempre figura. Olha, para a nutricionista, na comunicação digital, eu deixaria muito claro na bio para quem eu atendo, porque a nutrição é uma profissão de muitos subnichos. Então, quanto mais específico você é na sua comunicação, nutricionistas para atletas, para crianças, para mulheres, isso vai facilitar muito a sua comunicação, porque quando você identifica a sua persona, dali você pode tirar vários conteúdos da sua vida andando. Por exemplo, ouvir no consultório. Ouvir no consultório é uma forma que você tem de contar histórias, de falar sobre o que você mais escuta, de dividir dicas com o seu público e fazer com que a pessoa que você quer atender ouça e fala, é exatamente disso que eu estou precisando. Então, o ouvir no consultório é uma dica muito prática de que a pessoa não tem que parar,
ela vai tirar da rotina dela e fazer esse conteúdo. Agora, um ponto de atenção. Quando for gravar ou ouvir no consultório, não muda a voz. Porque muitas pessoas falam: hoje nós vamos falar sobre um caso que eu tive aqui no meu consultório. Não, se você não é assim, não vai. Vai, gente, teve um caso no meu consultório, talvez é o seu, então eu vou dividir aqui com vocês. Vai mais direto. Porque aí quando essa pessoa marca com você e na consulta você é a mesma, pode marcar um plano com ela. Esse é muito bom, né? É isso, dicas práticas. E também, para a gente já caminhar para o final, a gente vai para os nossos 2 olhares, que é o nosso ponto de vista sobre um ponto. E 2 olhares traz uma palavra hoje, que é estilo. O que é estilo na consultoria de imagem? Estilo é assinatura. Você geralmente é lembrada pelo quê? Sabe quando a pessoa olha alguma coisa numa lojinha, numa loja de roupa, numa loja de acessório e fala: nossa, isso daqui é a cara da fulana. Receba isso como um elogio. Significa que você tem uma assinatura, que você tem uma marca e que isso está muito bem consolidado na cabeça das outras pessoas. Estilo é sobre isso. Estilo é você ter um padrão. Ah, mas eu vou falar isso de novo, vai. Porque quando você repete o seu público, o que você resolve e o que você serve, você está ali reforçando o estilo daquilo da pessoa, está passando o feed e muito rápido identificar: ah, isso é dela. Então, estilo é repetição. Você encontra um formato que fica bom para você, confortável de fazer todo dia, tira o peso da sua comunicação e passa a ser o seu estilo. Fica muito mais fácil de fazer. Isso, Ju. Então, terminamos o nosso 4º episódio. Mas a Karen conduz um negócio aqui de um jeito que o tempo passou, eu não vi. Passou voando. Hoje a gente conversou, né, sobre o básico, sobre assinatura de estilo, sobre percepção e sorvete. Sorvete de maracujá, que eu gosto. Eu só tomo sorvete branco. Sério? Eu tomo sorvete de chocolate. Não sei, eu gosto de laca. Você nasceu em que mundo? Eu não gosto de sorvete de chocolate. Oi? Isso vai ficar pra outra conversa.